Bom, esse sou eu, tá? É uma criança. Essa criança não tinha nenhum medo, né, de correr e principalmente de se machucar, e quando caía, né, se levantava muito rápido, né, e esquecia também muito rápido da dor, esquecia muito rápido, né, das palmadas que geralmente a gente tomava ali, né, pelos pais, né, quando acontecia algo nesse sentido. Então, eu costumo dizer que ser criança é correr risco, né, correr de alguma forma mais literal, sem ter muito medo de cair, né, quando a gente é criança, a gente é mais livre, né, para que a gente possa fazer o que a gente quer, né, sem muitas limitações. Só que quando a gente cresce, né, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai alcançando outros níveis, né, principalmente, a gente vai perdendo essa essência, né, e essa essência principalmente da liberdade. Então, a gente começa a criar, né, um certo receio das coisas, né? A gente começa a criar medo do que o mundo pode, obviamente, né, tocar a nossa vida, os nossos sonhos. E aí, dentro desse aspecto, né, assim como eu fui amadurecendo e fui crescendo, eu tive dois medos, né? Os dois meus maiores medos nesse aspecto da educação era ler e escrever. Elber, por que era ler e escrever? Eu tinha uma dificuldade muito grande, né, de sentar, de estudar, de compreender e de trazer, obviamente, esse processo da leitura e aplicar na escrita, né? Era uma dificuldade muito grande, né? E esses dois, né? Muita gente fala, né? Criança tem medo escuro, né? Quando a gente vai crescendo, a gente vai... E o meu cenário era completamente diferente, né? Era a leitura e a escrita, porque eu percebia que no dia a dia eu tinha uma dificuldade, né, na escola para realizar as tarefas, né, para compreender um universo muito maior, né, que eu poderia ter acesso se eu estivesse no meio mais adequado, mais seguro desses dois processos, que era a leitura e a escrita. Só que eu tinha alguns obstáculos, né, e principalmente em relação à leitura e à escrita, era como se eu não tivesse condições de brincar, né? E essa brincadeira era exatamente de entrar em universos diferentes, né? De ter a compreensão de onde eu poderia ter uma oportunidade, né? Um conhecimento a mais e além, na verdade. Então, a minha mãe, inclusive, quando ela me tinha ali por volta dos 6, 7 anos, ela me limitava a brincar mediante o processo da leitura. Então, eu só saía ali, né, para o meu ambiente de brincadeira com os meus colegas depois que eu fazia uma leitura e depois que eu fazia uma cópia. Então, foi um processo que eu tive, né, para que eu pudesse ter acesso à brincadeira. E a brincadeira hoje, né, quando eu faço essa relação com o dia a dia, realmente as relações que a gente tem no trabalho, na escola, né? E esse processo, quando evoluiu, e eu me deparei, né, com um cenário mais competitivo, principalmente quando eu entrei dentro do ensino médio, né? Eu fui estudante de uma escola técnica federal, que hoje são os institutos, né? No tempo era denominado como Cefet e teve a transição. E eu tive uma virada de chave muito grande, por quê? Porque eu estava em um ambiente que eu tinha várias pessoas, né? E essas pessoas, elas tinham níveis, né, de educação muito diferentes. Então eu percebi que havia ali uma dificuldade, uma problemática muito grande, porque nós tínhamos alunos de escolas particulares, alunos de escolas públicas, alunos de escolas comunitárias, então havia ali uma concentração desses alunos, mas havia assim, um desnível, né, entre isso. E eu passava exatamente nessa época por uma dificuldade maior ainda, que já era consequência, né, do fato de não ter o hábito, né, e não ter a aplicabilidade da leitura através da escrita. E esse fator, né, veio através, né, dos vestibulares da vida. Quando a gente sai ali do aspecto, né, do ensino médio, que a gente se depara que tem um vestibular, né, tem uma prova, a gente precisa escolher um curso. Então, os medos que eu tinha, né, virou, na verdade, um pesadelo. Eu disse, agora, né, o que eu faço, né? Eu preciso, de alguma forma, me preparar para isso. E foi exatamente o que eu fiz. Então, mediante o desafio que eu tinha, eu falei, virei, parei e falei, a
partir de agora eu preciso, né, de alguma forma, buscar recursos, e esses recursos, não falo financeiros, são recursos humanos, né, buscar pessoas para que eu pudesse ter a capacidade de transformar isso em algum resultado. E o resultado nessa época, obviamente, era entrar na universidade, era construir uma carreira, enfim. E aí, esses dois registros, né, eles já são dois registros depois da minha graduação, já com, acredito que uns 6 meses de formado, e eu falo que não é nem o primeiro, nem o último registro, mas o segundo evento que eu participei de um congresso, que é um dos maiores na área de comunicação no Brasil, onde eu fui apresentar um artigo meu que foi aprovado. Então, eu saí de, né, uma infância, né, e uma adolescência que eu tinha muita dificuldade em relação à escrita e à leitura, e passei por um processo de desafio, eu me desafiei a construir um novo caminho, porque eu tinha dificuldade, mas eu precisava daquilo para alcançar o que eu queria, e aqui tem o resultado disso, né, eu transformei toda aquela dificuldade, aquele medo em algo que pudesse me enriquecer como pessoa dentro da minha carreira. Então, é algo que a gente precisa, né, ter no nosso dia a dia. Por que eu contei isso tudo antes, né? Exatamente para a gente entrar na temática de hoje. Eu contei uma história para envolver vocês antes de me apresentar, porque tudo que eu sou hoje, né, parte do princípio da origem. Então, sobre o facilitador, né, prazer, né, sou Elber Abreu. Hoje eu sou publicitário de formação e eu tenho assessoria de comunicação e marketing como uma área, né, específica, formado pela Universidade Federal de Goiás, né, eu tenho algumas outras formações no âmbito de gestão de marcas, gestão de crise, né, reputação também pela ESPM, e algumas outras formações, tanto de mentor e também de life coach. Eu atuo muito na vertente do empreendedorismo jovem, então é um cenário que eu gosto de vivenciar, eu gosto de compartilhar conhecimento específico dentro desse universo. E hoje eu tenho uma agência de comunicação com mais 2 sócios, né? Essa agência ela trabalha com comunicação institucional e atualmente também sou diretor de conteúdo e comunicação do Feednexa Brasil, que é um evento nacional onde envolve jovens durante uma semana. Nós estamos, obviamente, em decorrência da pandemia, parados, né? Mas assim que tudo estiver, né, a favor do nosso lado, a gente vai retomar, claro. E é um evento que busca potencializar atitudes empreendedoras em jovens, né, com idades ali entre 16 a 24 anos. E, além disso, eu também tenho um trabalho voluntário dentro do Unicef, né, dentro do projeto UMIO, onde a gente busca apresentar 1 milhão de oportunidades para jovens ingressarem ao mercado de trabalho até o próximo ano. E o que eu tenho de essência, né, o que eu busco como pessoa? Fazer a formação e o desenvolvimento delas através da comunicação, e esse é o meu foco, né, tudo que hoje eu faço, eu pretendo ter muito bem estruturado esse legado. Então, prazer, boa noite, né, depois de contar essa história para que vocês entendessem o meu universo, nós vamos hoje contextualizar e entender como é que a gente constrói boas histórias, né? E o intuito da oficina é exatamente esse, para que vocês consigam aplicar isso no dia a dia de vocês, né? Em momentos específicos, como apresentações, né? Em momentos que vocês serão aí desafiados a estarem, né, na frente de pessoas que geralmente a gente tem um certo receio, medo, o que eu vou fazer, como é que eu vou me portar, sabe? Então, hoje, né, a oficina mais ou menos para que a gente faça isso. Tá? E eu queria saber de vocês, né? O que é uma boa história para vocês? E se vocês já ouviram uma boa história, quais foram os aspectos dessas boas histórias que realmente comoveram, que tocaram vocês nesse sentido? O que são, né, boas histórias para vocês? Deixa eu ver como é que vocês têm a percepção disso. Hoje, né? Então, o storytelling, na verdade, ele vem para que a gente construa histórias, né? Que a gente pegue uma história central e faça todo um enredo, um cenário onde essa história tenha algo atraente, né? Que envolva as pessoas, que consiga ser tão forte ao ponto de você amarrar, né? Parece que você está preso àquela história e que até você mesmo participa delas. E aí eu trouxe aqui um autor que é do meio e que trabalha muito sobre
o aspecto do storytelling, né, que ele fala que todo homem, a priori, gosta de contar e de ouvir boas histórias. Então, todo mundo tem uma história, né? Todo mundo, assim como a Vitória falou, então, todas as histórias, elas são boas, mas você pode melhorar isso da forma como você apresenta, principalmente. Então, o storytelling, ele é exatamente com esse pensamento, né? De você pegar uma origem, de você pegar elementos que consigam ser conectados, né? Nesse cenário, para envolver as pessoas, principalmente para atrair a atenção. E aí um ponto muito importante é que o storytelling, ele parte de técnicas, né? E aí a gente vai também trabalhar uma dessas técnicas para que a gente possa aplicar de verdade toda essa construção. Certinho? E aí eu vou levantar alguns aspectos para vocês, que são aspectos mais gerais, mas que vocês precisam ter em mente, justamente para que vocês não se limitem, né? E o primeiro aspecto que eu coloco é que não é dom, é técnica, né? A gente geralmente acredita, assim como a criatividade, literalmente, que é um dos pontos que a gente vai trabalhar mais à frente, que, fulano é criativo, fulano consegue, eu também consigo, tá? Então, se você treinar, se você se desenvolver, se você focar naquilo, né, e ter em mente que você está fazendo aquela ação com o objetivo de alcançar, né, algo mais à frente, você vai conseguir, mas você precisa aplicar. E aí o primeiro ponto não é dom, todo mundo consegue contar boas histórias, todo mundo consegue construir boas histórias e principalmente apresentar, né, porque não vai adiantar muito a gente ter boas histórias se a gente não conseguir passar a essência disso para as pessoas que estão ali lendo ou de repente nos ouvindo, certinho? É preciso ter um enredo, né? O enredo ele é muito importante para que a gente construa um roteiro dessa história, né? Essa história ela precisa ter uma coerência e essa coerência é trazer para o aspecto do início, meio e fim. Preciso ter elementos, né, que se conectem nessa história e que tudo que está atribuído dentro desse contexto faça algum tipo de conexão, para que a gente não tenha ali confusões, né? E ao invés de você atrair a atenção das pessoas, né, para o enredo que você trabalhou, que você desenvolveu, você dispersar, né, a mente dela, porque está ficando confuso, você não consegue compreender, você não consegue conectar as palavras ou talvez, né, os recursos que você utilizou para comunicar essa história. E as histórias, né, as boas histórias, elas sempre partem de um problema ou sempre resolvem um problema, né? Quando eu trouxe a minha história, né, eu parti de um problema que eu tinha, né, e eu desenvolvi isso ao longo da história para que eu pudesse chegar a um final que respondesse, né, e tive uma transformação nesse processo, era algo que foi se construindo e teve um ponto final. Nem sempre o ponto final é final mesmo, né, quando a gente sempre fala. O ponto final pode ser das soluções que aconteceram, né, uma das situações resolutivas que foram atribuídas, né, dentro dessa história. Mas sempre parte, né, e sempre resolve um problema. Então, geralmente os problemas, né, quando a gente levanta, são os norteadores para que a gente possa tocar quem está do outro lado. Quem quer nos ouvir espera algo, né? E espera geralmente que o que ela vai ver, o que ela vai sentir, o que ela vai ouvir, consiga resolver algo que ela, naquele momento, precisa, tá certo? E aí eu vou compartilhar aqui também um filme para que vocês assistam, bem curtinho, para saber se vocês têm a mesma sensação. E a gente vai entrar sobre os principais objetivos de um storytelling. Oi. Aos 80 anos eu entrei em um curso de maquiagem. Não foi fácil, não para mim. Meus colegas tinham mais facilidade. Bom, eles tinham mais talento, mais vocação. Eu só tenho o motivo mais importante do mundo: meu amor. Quando ela começou a perder a visão, eu prometi que ela jamais perderia a vaidade. Você tá linda. O Boticário. Onde tem amor, tem beleza. Trouxeram aí também os mesmos sentimentos que vocês
que é o que a gente estava conversando, sobre de se identificar, de se colocar, né, na situação, de imaginar como que a pessoa conseguiu resolver um problema, né? Percebam que no início, né, dentro do enredo, dentro da construção da história, não se foi levantado em nenhum momento o porquê, né, dele estar fazendo. Então, ali a gente já começa a imaginar, de repente era o sonho da vida dele, de repente, sabe, você consegue, na verdade, iniciar um processo de criação e você fica envolvido na história justamente porque você quer saber até onde vai, né, saber aonde que vai chegar e qual que vai ser o resultado disso. Então, a pessoa ali, né, obviamente tem uma companheira, né, que perdeu a visão, e ele resolve dar sentido, né, à vida novamente para essa pessoa a partir daquilo que ele consegue aprender e consegue repassar, né, para ela. Então, percebam que foi uma história muito bem criada para que a gente pudesse ser envolvido, né? E o storytelling tem muito desse ponto afetivo, exatamente porque existe um processo de comunicação que envolve até as próprias marcas para que vocês consigam ter lembrança exatamente, né, em detrimento do produto ou da ação e principalmente da transformação. E essa transformação geralmente é social. Então, em que ponto o que eu estou fazendo hoje consegue transformar a vida das pessoas? Então, poderia ali você ter uma marca, obviamente, que tem produtos, né, de beleza, né? A gente poderia levantar qualquer outro filme publicitário, mas ele dá um sentido, né, para a utilização desse produto. Não é simplesmente o produto pelo produto, e sim toda uma história que está ali sendo, né, carregada, sustentada por aquilo que está sendo dito dentro desse contexto. E as marcas utilizam muito isso, né, muito desse argumento construtivo e criativo para que a gente consiga dar valor, não é preço, é dar valor àquilo que a gente está, né, apresentando. E é algo que vocês vão vivenciar, né? Vocês estão construindo projetos, vocês levarão até outras pessoas e vão defender aquilo que vocês estão fazendo para que outras pessoas consigam comprar, né, e consigam consumir, consigam, né, trazer para o aspecto das suas vidas. E aí eu vou mostrar para vocês exatamente o porquê, né, que a gente constrói o storytelling, né? Por que a gente faz essa roteirização, né, para que o storytelling tenha sentido? O primeiro ponto, como a gente já citou, ele geralmente vem com um fator muito emocionante. Entendam que nem toda história ela tem um viés de tragédia ou de frustração, ela não precisa ser essencialmente, né, dentro desses pontos para emocionar, né? Você consegue criar e ter outros recursos para fazer isso. O segundo ponto é engajar, né? Ela pretende fazer com que as pessoas participem desse mesmo universo, que você consiga se relacionar como se você, de repente, já fosse íntimo até, né? Parece que quando você escuta uma história e encontra um ponto de contato comum, parece que você já conheceu a pessoa há muitos anos, né? Parece que você está ali conversando com alguém que é um amigo seu de vários anos e você simplesmente está se reencontrando. E, principalmente, reter a atenção, né? Os storytelling são criados para que a gente consiga, né, de uma certa forma, prender a atenção das pessoas, para que a gente consiga ter o máximo de atenção, porque tudo é muito fácil, né, hoje em dia, de ser disperso, por exemplo. Então, você tem vários outros pensamentos enquanto você está ali assistindo uma palestra ou assistindo uma aula, o celular vibra, alguém manda uma mensagem. Então, imagina só, né, se você não tem uma história muito boa para trazer essa pessoa para o seu mundo e conectar ela, como ela fica muito, né, fragilizada, tendo várias outras coisas ao redor que podem tirar a atenção de quem está ouvindo. Então, o fundamento, né, principal é fazer esse engajamento, trazer uma interação, né, e principalmente conseguir reter a atenção das pessoas. E aí algo que já é dentro da prática, né, para que vocês tenham um ponto inicial de como construir essas histórias, eu levanto sempre os rascunhos, né? E o que são esses rascunhos? São exatamente, né, enumerar e linkar pontos essenciais para construir essa história. Então, como é que essa história começa? Como é que eu quero que ela se inicie? Então, quais são os elementos principais? Eu tenho personagens, né? Quem são essas pessoas?
elas aparecem no início, com qual função. Então, eu tenho que estabelecer, percebam que é um rascunho, ainda não é, obviamente, o storytelling, não é ainda a história, mas eu preciso já começar a planejar, eu preciso entender como ela começa, né? Então, eu vou estar iniciando por um cenário, eu vou ter uma pessoa específica, eu vou ter um diálogo, o que deve ter no meio, o que eu quero que apareça no meio dessa história. Então, no meio da história, geralmente é quando ocorre, né, a consciência daquilo que vai ser um problema ou daquilo que realmente é um problema na história, né, que a gente vai trazer a solução no final. Então, ali aparece, mas de que forma eu quero que isso apareça, certo? E o final, né, como é que eu quero que isso seja resolvido, como é que eu quero que isso seja transformado, quais foram os caminhos que eu tive, né, para resolver isso de uma forma ou de outra. Então, pontuar os rascunhos é trazer os elementos principais, né, para que você consiga construir depois, né, a sua história. Então, você vai ali planejar em tópicos, né, o começo, meio e fim, através dos elementos. Aí você pode atribuir, né, tanto às pessoas, tanto aos atos, aos fatos, e principalmente em relação ao cenário que você está constituindo. E aí você tem que lembrar o seguinte, né, o processo de comunicação, ele é exatamente um processo de relacionamento, né? A gente, por muitos anos, a gente sempre fala, a comunicação é enviar uma mensagem e receber. Mas não é só isso, você tem que enviar, receber e você tem que compreender, porque senão você não fez o processo, né, como ele deve ser aplicado. Então, você precisa pensar em quem vai estar ouvindo essa história, né, em quem vai estar do outro lado ouvindo o que você tem a dizer e por que ela está ali. Então, o processo da comunicação, a gente fala que a gente precisa saber o que vai falar, né? Saber como vai falar e através de quê, né? Principalmente. Então, é um tripé, mais ou menos. Não adianta eu saber o que eu vou falar se eu não conduzir isso de uma forma boa e se eu não trouxer também para o meio, né? Onde o meu público, a minha audiência, ela vai consumir de uma melhor maneira. Então, esse é o intuito principal da comunicação. Certinho? Alguma dúvida? Tá. Ok? Tranquilo, entendimento? Então, vamos continuar. E aí, quando eu falo sobre os meios, o storytelling, ele, né, obviamente, como uma ferramenta de comunicação, ele precisa trabalhar, né, os formatos. E aí, obviamente, você vai depender da sua criatividade, né, vai depender das pessoas que você está ali se comunicando, se relacionando para desenvolver essa história. Então, você pode utilizar textos, você pode utilizar vídeos, você pode utilizar imagens, né? Quem gosta de audiovisual um baú aí gigantesco, né? Para quem gosta de criar essa magnitude aí de um aspecto mais visual. Então, utilizar áudios é muito importante. Tem um livro que eu não acredito que eu não vou lembrar agora exatamente o nome, mas ele é ilustrativo, né? Se eu não me engano, era um diálogo, inclusive, sem texto, apenas ilustração, e você consegue entender a história do início, meio e fim. Você consegue ver a passagem da história. Então, é utilizado ali o artifício da ilustração e você não tem nenhuma linguagem, né, escrita, né, uma linguagem mais verbal utilizada através do texto, por exemplo, e você consegue ter a compreensão da mesma forma. Então, isso vai depender muito de como você constrói, né, dos elementos que você traz para essa história, e principalmente sobre o aspecto dos formatos, certo? E aí, eu vou falar para vocês agora sobre 3 pontos principais, né, que é sobre a criatividade, né, a sinceridade e a coerência. A criatividade, assim como eu falei no início, né, que era o storytelling, ele não é um dom, né, ele é algo que você se desenvolve, que você busca ferramentas, né, para que você possa, obviamente, desenvolver novas ideias, né. E vocês se acham criativos ou vocês acham que isso não é para vocês? O que vocês têm, assim, a visão de criatividade? O que vocês enxergam como um ser criativo, como algo, né, se desenvolve nessa criatividade? Qual que é a visão de vocês? Para mim, Vai, Lucas. para mim ser criativo é tipo
você saber apresentar uma ideia de diferentes formas, né? Tipo, você conseguir pensar várias formas de tá realizando algo, em vez de simplesmente ir na forma convencional que todo mundo faz, por exemplo. Lucas, você falou uma palavra que resume muito, assim, de você encontrar formas diferentes, né? Eu falo, toda vez que alguém me fala que não é criativo, eu sempre peço para a pessoa lembrar algo que ela faz todos os dias. O que que você faz todos os dias? Que você repete todos os dias. Ah, eu faço tal coisa. Eu disse, nos próximos 15 dias, tenta fazer isso que você faz de uma forma diferente. Pronto, você vai encontrar uma outra forma de realizar aquilo que você faz há anos, né? De um mesmo jeito. E isso é se tornar criativo. Então, é um exercício tão prático que a gente tem no dia a dia que a gente encontra soluções, mas às vezes a gente não quer ser desafiado, né, a encontrar soluções. E o processo da criatividade é um desafio, né? E isso requer, né, claro, paciência. A gente tem aquele lapso ali de que a gente precisa criar e às vezes não sai, né? E a gente precisa respeitar esse limite também. E aí, sobre esse mesmo aspecto, né, eu falo sobre a sinceridade, porque conduzir e criar boas histórias não quer dizer que você vai inventar, tá? Então, as histórias, elas são reais, né? São histórias que você precisa, obviamente, trabalhar os pontos de maior destaque, né? Fazer esse balanço aí e essa conexão, mas não é criar, você não vai criar, eu tenho que inventar essa parte da minha história aqui, porque senão ela não vai ficar boa. Então, o desafio da criatividade vai interferir nisso, né? Porque você precisa trazer aí aspectos positivos para prender a atenção da pessoa, mas você precisa ser sincero, né? E eu falo que as histórias e o storytelling parte de uma humanização, e aí você não pode criar algo simplesmente para mudar o rumo da sua história, ou para tentar, né, de uma certa forma, direcionar para um outro caminho que você gostaria que fosse. Então, as histórias são reais. Então, a sinceridade nessa construção é muito importante. E a coerência, né? Você precisa manter, obviamente, essa história de uma forma horizontal, que você consiga compreender exatamente onde foi o início, meio e fim, né? Dentro dessa construção. Certinho? Alguma dúvida? Vamos continuar? Show. E aí, a nossa experiência de criação, vocês já vão colocar isso em prática, né, agora, por isso que a Ludmila pediu para que vocês pegassem aí papel, caneta, quem tiver também no notebook quiser digitar, tudo bem, não tem problema algum. E hoje a gente vai trabalhar em cima dessa técnica que é a história de criação, né? Para que serve a história de criação? Ela é o princípio básico de tudo na vida. Então, geralmente quando a gente trata sobre a origem das coisas. Então, todo mundo tem uma história, né? Então, todo mundo tem um elemento para que a gente consiga trabalhar uma história de criação. Então, geralmente a história de criação, ela tem o objetivo de criar autoridade. Então, por que que hoje, né, eu tenho essa formação, quais foram os processos que eu passei para chegar até aqui. Então, geralmente, ela informa as pessoas o motivo pelo qual você está ocupando aquele lugar, né? Você consegue, através de uma história, trazer esses elementos. Um dos outros objetivos é gerar conexão, porque dentro dessa construção, você tem pontos em comuns com as pessoas, então, se cada ponto em comum com outra pessoa que está ali te ouvindo, ela vai se identificando, ela vai conseguindo também, né, ser participativa dentro dessa tua história. E principalmente sobre a curiosidade, né? As pessoas, elas têm muita curiosidade em saber a origem das coisas. Eu tenho certeza que quando vocês, né, ou vocês imaginam, no caso, conhecer alguém que vocês são muito fãs, né? Você com certeza vai perguntar como é que tudo começou na vida deles, como é que foi isso, né? Então, a origem de tudo é muito imaginário, você fica imaginando, meu Deus, como foi que essa pessoa chegou até esse lugar, como foi que ela conseguiu, conquistou tudo isso. Então, as pessoas são muito curiosas para saber a origem de tudo. E aí a gente vai trabalhar isso, né, sobre o aspecto da história de criação, e aí alguns elementos que são importantes, né, principalmente os porquês, né? Por que que isso aconteceu, né? Por que que você fez isso? Por que que você deu esse passo? Então, a gente tentar imaginar o porquê de tudo, né? E depois partir para o como, né? Como que isso aconteceu, como isso começou, né? Por quem começou. Então, levantar elementos para que vocês, obviamente, consigam construir uma história de criação aí fluida, tá?
Só que eu vou ser bonzinho com vocês, tá? Eu vou dar uma estrutura para que vocês façam isso, tá? E essa estrutura a gente pode trabalhar principalmente sobre 3 parágrafos, né? Hoje a gente vai utilizar a linguagem, né, escrita por ser mais fácil de visualizar, até porque a gente não tem outros recursos aqui, né? E talvez vocês demorarem um tempinho mais, né? Se fosse uma apresentação ou algo do tipo. Então a gente vai trabalhar sobre uma história de criação escrita, que vocês, no finalzinho, né, vão ter uma outra tarefa. E aí, o primeiro parágrafo, né? Vocês podem, no caso, estruturar um parágrafo para cada ponto, mas se vocês perceberem, né, que precisam de algo a mais no segundo ponto, algo a mais no primeiro, fiquem à vontade, tá? O tempo e a criatividade de vocês vão ser os limitadores nesse caso. O primeiro ponto, né? Conte como era a sua vida antes, né, de tudo acontecer, a sua vida normal. Então, vocês vão imaginar, né, principalmente, eu morava assim, eu fazia determinadas coisas dessa maneira, a minha vida se construía dessa forma, e de repente algo aconteceu. Então, o primeiro passo é você relatar, você contar como era a sua vida antes de ter consciência de um determinado problema. O problema não aparece no primeiro ponto, tá? Então, tudo está muito bem, bonito, perfeito, até que de repente você se encontra numa situação, ou você se depara com uma dificuldade, ou se você se depara com algum fato, né, que ocorre, e você é transformado por isso, você é impactado por esse processo, né? Você toma, né, uma consciência que existe um determinado problema, e isso é no segundo ponto. Então, vocês vão estruturar isso nesse segundo parágrafo. E o terceiro, né, vocês vão descrever a solução, né, o que foi que aconteceu, né, depois que vocês perceberam que existia um problema, o que foi que vocês fizeram, quais foram os caminhos que vocês tomaram, né, depois desse problema, qual foi principalmente a transformação. E isso tudo de uma maneira criativa, né, então vocês vão ter que ter elementos aí para construir essa história, né, dentro dos aspectos que a gente já viu, e vocês podem relacionar tudo, tá? Não se preocupem, se vocês têm uma ideia de projeto, eu sei que vocês estão aí nesse processo de desenvolver, alguns já possuem direcionamento ou não, já tem aí um legado por trás, um propósito, vocês já podem trazer para esse aspecto e para que vocês apresentem isso de uma maneira criativa através dessa história, tá? Então, vocês já têm enraizados aí alguns artifícios para construir, tá bom? Esse é o desafio de vocês, e aí nós vamos ter isso, né, 20 minutos para a gente construir, tá bom? E aí, qual foi a experiência de vocês? O que foi mais difícil? Vocês conseguiram concluir ou ficou faltando alguma coisa? Me digam aí, como é que foi? Tirar e poupar entre vocês dois agora. É um tanto desafiador, né? Fazer assim, uma história e para conseguir alcançar um público que são vocês aqui hoje. Exato. Então, assim, sair da caixinha, né? Principalmente escrever. Acho que tira a gente um pouco do... O bom é que, pelo menos na sua fala, você já entendeu que eu preciso construir pensando num público que eu vou ter como audiência. Então, assim, você construiu pensando na gente mesmo. É isso o processo, tá? Então, entender que eu vou falar minha história, vou contar minha história, enfim, para as pessoas que estão ali dentro de algum contexto, né, dentro de algum grupo, e você entender quem são essas pessoas, né, para que você consiga transmitir a essência da sua história. E aí, Lucas, deu certo também? Dificuldades? Dificuldades com certeza, mas deu para escrever alguma coisa. Foi de bola. É perfeito. Eu fiquei meio travado. Eu fiquei meio travado com essa parte da situação, problema, né? Do tá pegando alguma coisa específica para estar colocando. Aí, para facilitar, eu já fui mais ou menos na linha do que já estava pensando no projeto mesmo, né? Que aí já tinha uma base mais ou menos montada. Perfeito. É bem isso mesmo, né? A gente tem pessoas até que falam assim, são muitos problemas, eu não sei. O viés de contar história, né, e contar boas histórias, é de você também
saber lidar com as visões. Às vezes você tem, né, vários pontos de vista a respeito do mesmo problema, você tem vários problemas que você pode tentar, né, centralizar e puxar um de repente para construir outros depois. E aí, o importante percebam que você tem uma história, né, vocês buscaram relacionar isso com algo, com algum objetivo, enfim, e que vocês poderão contar essa história de uma outra forma completamente diferente da que vocês construíram agora. Né? E o processo de criatividade é exatamente o que a gente falou. Então, eu tenho uma história, mas eu vou contar essa história toda vez a mesma coisa. Não. Né? A ideia é exatamente que vocês consigam perceber como é que vocês podem, né, fazer um arranjo, né, e de uma forma tão atraente que vocês consigam também dar um outro direcionamento, né, um novo aprendizado, vocês consigam relacionar o que pode impactar, né, a sua audiência, as pessoas que estão ali ouvindo a sua história, tá? Porque imagine, né, se você conta a mesma história toda vez, né, no mesmo lugar, até você mesmo às vezes cansa, né? Então você tem que estar ali buscando recursos para contar isso de uma outra maneira. Certinho? Então, essa foi a primeira parte, né, para que a gente pudesse construir e colocar na prática, né, essa técnica do storytelling. Uma das técnicas, existem várias outras, né, mas isso a gente vai, com o tempo, né, se articulando para fazer. E agora a gente vai passar para o segundo ponto. Vocês vão guardar aí a história de vocês, tá? Deixem aí visível que a gente vai retomar ela daqui a pouquinho, tá? E aí a gente vai tomar sequência, né, com a oratória, né, que é uma das abordagens que vocês vão precisar, né, também desenvolver dentro desse aspecto, porque vocês, né, chegarão a um ponto de ter a presença de alguém para apresentar o projeto, ou de repente dar entrevista, né, sobre aquilo que vocês estão fazendo. E existem várias formas, né, desse processo da oratória serem aplicados, né, e dentro da comunicação, geralmente a gente tem um artifício que é o media training, né? Geralmente a gente utiliza para preparar as pessoas, né, para estarem em um ambiente público, um ambiente onde você tenha que se posicionar, que você tenha que entender como se portar, obviamente, né, não é nada engessado. É entendendo, né, pelo viés, os pilares da comunicação, como a gente tinha falado anteriormente, o que eu falo, como eu falo, né, e através de quê. Então, eu preciso estabelecer isso para entender, né, a comunicação, ela parte desse princípio, e como eu me comunico com essa pessoa, com essas pessoas, vai depender dessa consciência que você tem em relação, principalmente, a você mesmo. Por quê? É um processo de autoconhecimento, né, vocês se conhecem, né, se eu perguntasse para vocês hoje, vocês se conhecem de verdade? Vocês conhecem seus limites, vocês sabem o que te tira, né, do sério ou de repente te deixa nervoso? Se eu perguntasse isso agora para vocês, vocês saberiam me responder? Eu vou levantar aqui, né, alguns pontos para que vocês consigam, né, obviamente, levar isso, né, para o dia a dia de vocês, né, principalmente quando vocês forem se apresentar, né, ou se vocês estiverem nesse cenário onde a gente pode ter algumas dificuldades, né? Então, na hora de se apresentar, na hora de apresentar qualquer projeto, ideia, defender isso, né? Se preparar é o primeiro passo. É muito óbvio, né? A gente precisa se preparar, mas quem se prepara, né? Pode ser muito óbvio, mas a gente, quando se depara com um prazo, por exemplo, a gente tem a tendência de postergar aquilo até o último minuto, e quando está no último minuto a gente percebe que tem mais 10 coisas, né, dentro do mesmo aspecto para fazer, e alguma coisa fica fora do eixo. Então, eu já sei que vou ter aquele momento, eu já sei que em algum momento eu vou apresentar o projeto que eu estou construindo aqui. Então, eu preciso me preparar para isso, né? Esse momento vai chegar. E quando eu sei que esse momento vai chegar, o mínimo que eu posso fazer é entender as minhas dificuldades, né? Eu preciso de ajuda para criar uma apresentação diferente, eu preciso de ajuda para construir um cenário diferente. Quais são os artifícios que eu vou utilizar, né? Que vão ser benefícios dentro dessa construção. Então, se preparar é isso, se preparar é entender, né, principalmente o que você tem de mais forte, que você vai ali potencializar naquele momento, e o que você tem de mais frágil, né, de pontos fracos, tecnicamente, para que você busque recursos para te auxiliar, né, recursos humanos, outras pessoas que possam te
auxiliar nesse processo, certo? Primeiro ponto, se preparar. Planejar o que vai falar, Elber, mas a gente planeja sim. Por quê? A gente precisa, assim como a gente fez, né, a construção das histórias, que a gente tem um início, meio e fim, quando a gente vai falar sobre algo, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Por mais que seja um diálogo, muitas vezes, né? Eu não sei o que a pessoa vai falar, mas você pode estar preparado para aquilo que você quer dizer. Então, trazer para esse aspecto, né? E planejar exatamente as temáticas, aonde você tem que abordar, qual que é o ponto forte da sua fala, né? Aquilo que você realmente acredita, que vai fazer com que a pessoa perceba que você está seguro, né? Então, planeje, né? Faça um planejamento prévio, enumere os pontos e assuntos que vocês precisam abordar dentro desse diálogo, dentro dessa apresentação, tá? É muito importante. E aí, uma dica mais prática, né? Parece coisa de, meu Deus, isso parece que eu vou ter quantos anos, né, para fazer isso aqui, mas é a forma mais prática e evidente para que a gente consiga se acostumar com os nossos jeitos, com a nossa própria voz, com o nosso rosto. Porque imagina, né? A gente tem muito aquele aspecto, se eu for pegar um microfone, a minha voz vai ficar fina. Mas a sua voz, ela já não é tão grave, né, no dia a dia. Então, por que tem esse medo, esse receio? A pessoa já sabe, a voz é única, né? Então, você tem que se acostumar, né? E não tentar, obviamente, aí o processo da sinceridade consigo mesmo volta, né? É sua voz, né? É algo que é seu, que é único, não existe ninguém com uma voz igual à sua. Então, você precisa se acostumar. E o processo de fazer esse treinamento na frente do espelho é muito isso. Porque você vai perceber como é que você fala, como é que você, sabe, você se acostuma com o jeito que você mesmo tem, sabe? E aí, sobre o aspecto da voz, não só da fala em si, mas da voz. Eu falo que toda vez que a gente tem, né, artifícios pessoais que são únicos, a gente tem que explorar. Porque se você não fala, as pessoas podem criar, né, a sua própria voz e elas podem, né, obviamente, criar um cenário que você não está integrado, que você não, às vezes não acredita, mas se você não falar, ninguém vai saber. Então, utilize isso, sabe? Utilize tudo que você tem de forma mais autêntica, única, para expressar aquilo que você quer. Tá? E esse treinamento de espelho é muito válido, porque você vai conseguir se acostumar, né, com as suas expressões, principalmente. Segundo, mais um ponto, né, que são em relação às pausas. Muita gente levanta o aspecto de que pausas, se eu pausar, vai dar a impressão de que eu estou procurando palavras, ou que eu me perdi, não sei o que dizer. Só que as pausas, elas são estratégicas, justamente para que você consiga dar um respiro para a mente de quem está ali ouvindo, né? Porque parece que, porque eu vou falar rápido, as pessoas vão achar que eu estou falando muita coisa, que eu sei do que eu estou dizendo, mas elas estão entendendo o que você está querendo dizer, elas estão conseguindo compreender e estabelecer conexões com aquilo que você quer chegar até o final. Então, a gente tem que começar a ter a pausa como algo muito estratégico. Obviamente, né, você não vai passar 1 minuto de uma fala até outra, mas você falar pausadamente, né, consegue atribuir uma calma, você consegue, né, obviamente, trazer na mente, né, uma próxima fala, um próximo argumento, fazer as conexões adequadas. Então, usar as pausas é muito importante, tá? Para que vocês consigam ter tranquilidade e também dê espaço, né, de respiro na mente de quem está ouvindo, para compreender da forma mais simples que vocês estão querendo dizer, certo? Sobre as movimentações, né? A gente também tem pessoas que têm um certo tipo de toque, né? Tem que estar mexendo a mão o tempo todo, anda para um lado para o outro para falar. Tem gente que atende o telefone, sai andando, né? Tem muita gente que faz isso, né? Se deixar, roda a casa toda, roda a sala toda, vai e volta e parece que a pessoa não para quieta. Então, quando a gente está, né, no ambiente de apresentação, a gente tem que perceber também, né, esses sinais, porque são sinais que podem falar mais do que a nossa própria fala, né? São sinais que podem passar uma sensação de nervosismo, uma sensação de desespero, às vezes, para quem está assistindo. Então, se essa pessoa, né,
ela vai estar ali com atenção em você, mas ela vai estar com atenção nos seus movimentos. Isso não é tão bom, porque ela perde, né, o sentido da sua fala. Então, a movimentação, por que eu não falo, né, que não se movimente? Porque a movimentação ela é importante, mas a movimentação ela é importante você entendendo o cenário que você tem, o espaço que você pode, né, uma coisa que eu mesmo faço, né, quando eu estou fazendo palestra ou em algum ambiente que eu preciso me movimentar, eu faço a limitação do espaço, eu penso, observo se eu posso ir até aquele lugar e marco. Quando eu estou chegando um pouco depois, eu já volto, sabe? Então, é muito mental de você tentar construir um espaço onde fique firme, sabe? Onde você não consiga, aliás, não consiga ir além, né, e perder o controle da sua fala ou da atenção das pessoas. Então, se movimente, né, mas se movimente com cuidado e de maneira planejada. Uma visita técnica ali, 1 minuto antes do lugar onde você chega, que você vai fazer isso, você já sabe onde tem uma janela, onde tem, sabe até onde você pode ir. Se eu sou um pouco desastrado, eu vou derrubar um copo, já fica um pouco longe. Então, é perceber, sabe? Você tem que perceber o ambiente, né, para que isso, na hora da sua fala, na hora da sua apresentação, não venha prejudicar ou, de repente, impactar de maneira negativa. Um artifício, né, que é muito utilizado, que serve tanto para quem apresenta e tanto para quem está do outro lado, a quebra de expectativa, né, você quebrar o gelo, de você, né, conseguir ali, a pessoa às vezes, eu vou assistir uma palestra de vendas, né, você já acha que é uma coisa totalmente engessada, já é algo que você não vai ter tanto entusiasmo em chegar até o final, e a pessoa que vai ali, ela inicia de uma maneira diferente, né, ela tem, né, momentos ali durante a apresentação que trazem você de volta e que você consiga se conectar novamente. Então, quebrar um pouco essa expectativa. Então, geralmente, se vocês vão apresentar um projeto, algo, as pessoas vão achar que vocês vão levar coisas técnicas, então tentem reformular isso de uma outra maneira, né, de apresentar isso de uma forma um pouco mais diferente, um pouco mais jovem, porque é a característica de vocês, né, então leve um pouco dessa essência aí também. E aí, a gente, né, como todo bom ser humano, a gente erra, né, e isso vai perpetuar enquanto nós estivermos aqui. O erro, ele é comum, e o erro serve para que a gente consiga, obviamente, construir um caminho diferente e ser mais assertivo. Então, a gente, às vezes, aprende mais com o erro, né, o erro, ele é importante nesse processo, e as pessoas, elas tendem a pedir muita desculpa, né, quando erram. Então, durante uma apresentação, algo saiu errado, uma palavra, né, desculpa. Então, imagina se você passa uma apresentação inteira pedindo desculpa, se você pedir um feedback, um retorno no final, a pessoa, a primeira coisa que ela vai falar é assim, desculpa, mas eu não entendi nada além do pedir desculpa, porque você só fez isso. Então, a desculpa, né, ela durante uma apresentação, ela pode também ter um sentido muito negativo, né, porque é algo que vai ficar marcado. A gente estudou ali nas histórias, né? Sempre tem algo que fica muito presente na cabeça das pessoas. Então, se você ficar o tempo todo pedindo desculpa, as pessoas vão entender que você não se preparou, que você não tem muito fortalecido aquilo que você está falando. Então, errou, não fique perdido, não peça desculpas, continue, né? Você vai trazer, né, obviamente, né, você vai buscar na sua mente, porque você se preparou, eu estou partindo desse princípio, maneira de contornar isso de uma maneira mais suave, de uma maneira mais tranquila. Então, quando errar, né, para um pouquinho, pensa, retoma, procede, tá? Porque aí as pessoas, elas vão se sentir um pouco mais confiáveis naquilo que você está falando, né? E elas precisam acreditar, né? Interação, né? A interação e engajamento, ela é importante para que você traga mesmo, né, realmente as pessoas para dentro do contexto. Então, perguntas, né, perguntas são interessantes para que você consiga, de uma certa forma, se relacionar. O passo que eu falei sobre se antecipar 1 minuto que seja antes da apresentação e conhecer o cenário, serve para você também conversar com as pessoas, né, por mais que seja um ambiente de desconhecidos, você conhece 1 ou 2 pessoas, e quando você vai para o palco, quando você vai, né, para esse ambiente de apresentação, você pode falar dessa pessoa, né? Há 1 minuto atrás eu estava falando com fulano.
Então você já se identificou, parece que você já é íntimo daquele ambiente. A pessoa você conheceu há um minuto atrás, né? Não sabe nada da vida dela, mas ela te dá uma sustentação para que você mostre para as outras pessoas que você tem um bom relacionamento, que você tem uma interação, você articula, né, pontualmente algo para dentro do assunto que você está trabalhando. Isso vai ser um ponto muito favorável, né, dentro desse processo. Entendo que o processo da oratória, ela não está simplesmente apenas sobre o falar, né? Ela tem muitos outros aspectos que vão contribuir para que você fale bem, e você também consiga se comunicar e a pessoa do outro lado consiga compreender aquilo que você está dizendo. E aí o retorno, né, que é um ponto principal. A gente faz muito, né, o tempo todo. Fala muito e, né, desenvolve muitas coisas, mas a gente precisa de pontos de contato para saber se está dando certo, né, se foi compreensível. Inclusive, vocês aqui no final têm um feedback, né, da aula, então é muito importante. Às vezes parece que, nossa, é chato, eu vou ter que responder um formulário, alguma coisa do tipo, mas imagina que outras pessoas terão a mesma oportunidade, né, e vão participar desse mesmo processo, então tem pontos de melhoria. Então, busquem saber das pessoas que ouviram, que viram o que vocês fizeram, como foi. E aí o feedback, eu falo sobre isso, né? Às vezes a gente não escuta o que a gente quer, a gente escuta o que a gente precisa ouvir, que eu acredito que seja o mais importante. Geralmente as pessoas querem ouvir muitos elogios, mas será que se eu escutar só elogio, eu vou conseguir, né, melhorar um aspecto que talvez eu tenha falho, né, no momento, ou que é um erro que eu já cometo há um certo tempo, mas as pessoas têm medo de me falar? Então, essa sinceridade nesse feedback, e o feedback ele serve para você se autoavaliar. Então, se é algo que você percebe que realmente, né, precisa ser melhorado, você vai atribuir aquilo, né, vai internalizar, vai trabalhar, né, para melhorar. Se for algo que você acha que não, tá tudo bem, é isso mesmo, pronto, você descarta, né? Tudo a gente precisa internalizar também e ficar, né, criando várias neuras na cabeça. Então, é um processo que você tem que fazer, e o processo da oratória, né, eu sempre falo, principalmente para quem tem linguagem muito técnica, né? Se você não estiver falando com pessoas da mesma área, sobre os mesmos assuntos, né, que você vai soltar palavras muito técnicas, muito rebuscadas, a gente acha que falar bonito, né, é buscar palavras de um contexto que é totalmente diferente, porque não, você tem que ser o mais simples possível na sua linguagem, porque a pessoa precisa entender. Então, entenda com quem você vai estar falando, né, tecnicamente, para que ela tenha a compreensão mais plena possível daquilo que você quis dizer, daquilo que você quis defender, tá certo? É isso. E aí, né, como eu comecei, né, a nossa oficina contando a minha história, eu quero ouvir a história de vocês também, tá? Então, agradeço muito a oportunidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem comentar algo a respeito, vocês podem ficar à vontade. Eu vou deixar aqui, né, na tela o meu e-mail pessoal, né, minhas redes sociais também, se de repente vocês quiserem, né, posteriormente entrar em contato, algo desse universo, tá? É um prazer, na verdade.